Olá, Moisés. Tudo Olá, bom? Manfred. Joia. Tudo bem? Olá, todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, em nome da Associação Espírita Jesus no Lar, queremos dar as boas-vindas para todos, que possamos ter uma boa noite de estudos, possamos ter uma noite tranquila, de esclarecimentos, de muita alegria no coração por estarmos novamente reunidos e principalmente na presença de nosso Mestre Jesus. Vamos fazer a nossa prece, então. Vamos elevando nossos pensamentos, acalmando nossos corações, nossos pensamentos e nos alegrando porque estamos nos colocando na presença de nossos guardiães, de nossos benfeitores e principalmente na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, mestre amigo, grande irmão, gratos somos, muito gratos somos por tudo que nos oferece, pelo Evangelho que nos ensina como melhorar, como nos aperfeiçoar, como corrigir os nossos erros, reconhecendo as nossas falhas. Somos gratos pela oportunidade deste grupo de estudo. Somos gratos por termos um local para podermos ter esse estudo, até mesmo pela internet, pela tecnologia, que pôde possibilitar, neste momento de turbilhões que o planeta passa, nos possibilita essa união, nos mostrando que cada vez mais, se quisermos e entendermos, vamos alcançar mais. Gratos, Senhor. Somos muito gratos. Que assim seja. Muito bem. Então vamos iniciar o nosso estudo, iniciando pelo Evangelho, como sempre. É até interessante, o pessoal está vindo agora assim na minha mente para falar para vocês. Quem, por algum motivo, está fazendo algum estudo também por conta, lendo alguma obra, o próprio Evangelho no Lar, né? Mas assim, mais dedicado a alguma obra ou alguma leitura que seja de qualquer segmento, é interessante fazer uma leitura do Evangelho antes, sabe? Por exemplo, você pode pegar o Evangelho, mesmo que não tenha passado por ele inteiro ainda, abrir ele de forma aleatória, ler um parágrafo, um trecho pequeno, pode ter certeza que sempre vai cair em alguma coisa que vocês precisam entender ou ler naquele momento. Então, antes de ler qualquer livro, qualquer tarefa, às vezes até tarefas do dia, eu mesmo, antes de começar meu dia no trabalho, eu tenho um evangelho igual esse aqui, mas pequenininho, que cabe em qualquer lugar. Eu deixo na minha gaveta lá do meu escritório. E antes de começar o dia, eu abro ali aleatório e faço uma leitura. É interessante, vocês podem fazer isso também, tá? Veio agora para lembrar desse ponto. Boa ideia, Moisés, boa ideia. Então vamos lá. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. E vamos entrar agora nas instruções dos espíritos, que é aquele momento que a gente já passou anteriormente em outro capítulo, né, em 2 capítulos aqui no Evangelho, que agora os espíritos vão nos dizer alguma informação sobre o assunto. O tema é mundos inferiores e mundos superiores. Tomo 8. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Ou seja, né, tem um porém, depende disso, depende daquilo, não é uma verdade, uma regra, né, vamos dizer assim. Tal mundo é inferior ou superior
em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. É o que a gente já vem dizendo, né? A Terra está se tornando um mundo de regeneração, saindo de provas e expiações, não simplesmente por um ser superior, né? Jesus, que é o nosso governante, que quis assim. Não é simplesmente por isso. Há todo um processo, há um entendimento de muitos dos que aqui habitam que já podem habitar um mundo de regeneração, e a Terra tem essa posição, essa qualificação para entrar nessa posição. E é isso que a gente vai entender aqui nesse capítulo, o porquê que podemos considerar que a Terra já está pronta para isso. Tomando a Terra como ponto de comparação, muito bem também porque é o planeta que a gente mais conhece, né? Pelo menos a gente lembra dele, né? Pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem no grau das raças selvagens, ou de nações bárbaras que ainda se encontram em sua superfície, e que são os restos do seu mundo primitivo. Então, a Terra é considerada, assim, nesse aspecto, um mundo inferior, realmente devido às situações que ainda existem no planeta. Mesmo esse livro, o Evangelho, tendo sido escrito há cerca de 160 anos atrás, mesmo nos dias atuais, podemos entender e compreender que isso sim existe. Quantas barbáries tem por aí, né? Eu mesmo evito de ver jornal na televisão aberta, principalmente, mas às vezes escapa, às vezes a gente está mudando de canal, às vezes a gente vê uma coisa na internet, alguém comenta, um grupo de WhatsApp, a gente fica vendo as notícias pesadas e negativas que existem. Hoje mesmo eu vi uma de uma pessoa que abandonou um recém-nascido de 5 dias dentro de uma caixa no chão. Parou o carro, abriu a porta e deixou. Né? Graças a Deus foi salvo, não aconteceu nada, mas a gente vê essas coisas acontecendo. Né? E fora as nações, fora os povos, fora um grupo de pessoas que cometem realmente atrocidades. Isso coloca a Terra numa situação de mundo inferior. Mas vamos entender aqui melhor. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são, de alguma sorte, rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Então esse é o mundo primitivo, né? Um mundo anterior ao nosso, um mundo que o planeta Terra já foi. Nenhum planeta inicia num ponto mais alto, tanto é que é uma escala. Todo planeta, todo orbe, todo ser, toda evolução, ela começa do início e caminha, né? Ela não começa num ponto específico. A inteligência, né, suprema de Deus. Então a Terra já passou por isso. A gente sabe, né, estudando a nossa história, né, só a gente pegar ali os nossos ancestrais, os primeiros ancestrais lá no Neandertal, os homens da caverna, né, aquela turminha, que realmente eram seres humanos, né, eram seres humanoides, realmente já tinha o movimento da mão, tinha as pernas, né, humanoides, éramos nós mesmos. Imagina tipo um primata desenvolvido, né? Só que era a força que trabalhava, era muito mais muito mais instinto do que inteligência. Existia inteligência já de uma forma inicial, né, mais do que um simples animal, porém era a força bruta que comandava ali. Né? Esse já é um mundo mais inferior do que o nosso agora. Então depende do ponto de vista que a gente está analisando. Vamos continuar. Sem indústria, sem invenções, despendem a vida na conquista da sua nutrição. Ou seja,
eu tenho que caçar, tenho que matar hoje para comer, para ter a minha comida, né? É isso que está falando aqui. Não existia o supermercado, não existia a horta, né? Não existia pegar emprestado com o vizinho, era tudo o que eu conseguisse, era o que eu ia comer, e era isso que eu precisava para sobreviver, né? Dentre outros detalhes também, não era só comida, né? Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. É o que a gente sempre fala, né? Como é que Deus se mostra? Como é que a gente entende que Deus existe, mesmo sem a instrução, sem alguém nos falar ou sem a gente procurar informação de que Deus existe? É esse aqui exatamente, essa consciência. Se a gente imaginar os nossos indígenas, os aborígenes, tanto os atuais quanto histórias antigas, a gente sabe que todas as raças, todas as civilizações, todo o conjunto de pessoas, por menor que seja, sempre adorava um ser superior. Sempre tinha adoração por algo maior. Mesmo sem entender o que é, mesmo durante muitos anos ser colocado, inclusive, deuses, né? A questão de deuses, Deus da água, Deus da chuva, Deus do sol e por aí vai. Isso acontece também em várias civilizações, né? Não é só mitologia grega, egípcia e por aí. Porque o homem não entendia ainda. Acreditava-se que existiam esses seres superiores que regiam a nossa vida, a nossa condução. Mas é isso que está falando aqui, né? No fundo das trevas da inteligência, ou seja, por mais rudimentar que seja aquele ser, por mais inferior que ele seja, por mais cruel que ele seja, por mais brutal que ele seja, né? Jaz latente a vaga intuição de um ser supremo. Ele sabia que tinha, né? Mesmo aquele cara lá que colocava, oferecia as pessoas ao sacrifício, né? Que é uma coisa brutal. Mas por que ele fazia o sacrifício? Porque ele acreditava que no Deus fulano de tal, né? Iria abençoar a lavoura, ia abençoar com chuva, se fizesse um sacrifício para ele. Mesmo sendo uma coisa brutal, ele acreditava naquele ser superior que iria ajudar, né? É uma questão primitiva, né? Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua eclosão para uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. Então, olha só, essa questão da gente se diferenciar, né, dos que não fazem, dos que não creem, que coloca nessa questão de ser superiores. Então, toda raça, né, toda espécie, toda civilização que a gente já teve, que, através dessa crença, através de melhorias, através de superação, de conhecimento, de buscar informação, já é superior à sua antiga, né? Se a gente pegar, por exemplo, nós hoje, né, nós temos casas, temos roupas, a gente faz as compras para ter comida, tem o trabalho para ter dinheiro, em relação ao que era antes, né? Vamos pegar ali na Idade Média, eu tinha cinco ovelhas e 4,5 era do rei, né? Sobrava só meia para mim. E olhe lá. Então não tinha esse respeito, né? E em saber que existe, todos somos iguais perante a criação divina. E é isso que a gente está compreendendo melhor agora, principalmente hoje em dia. Olha o corona aí mostrando que todos somos iguais, sujeitos às mesmas coisas, né? Mesmo, né, sendo uma situação que envolve, por exemplo, mortes, né? Uma situação que a gente realmente se sensibiliza, mas o coronavírus não afeta só pobre ou só rico, só feio ou só bonito, só amarelo ou vermelho, não tem escolha. Qualquer local tá chegando, né? Então a gente está entendendo melhor agora
a situação. Ou pelo menos quem quer entender, né? Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis escalões, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, tem-se dificuldade em reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos, da mesma forma que o homem adulto tem dificuldade de reconhecer um embrião. Olha só que comparação bonita e interessante da gente ver. Um espírito superior, que a gente reconhece hoje que é um espírito superior, o nosso guardião, os anjos que a Bíblia conta que são espíritos superiores que já estavam trabalhando para Jesus. Jesus, que é o mais superior de todos para nós, que nós conhecemos e que nos rege, né? Há bilhões de anos desde quando o planeta foi criado por ele, né? Todos eles... por ele, né? Moldado por ele, isso. Todos os espíritos superiores começaram do mesmo lugar que nós começamos, né? Todos, Deus criou todos da mesma forma, simples e ignorante. Simples porque não tínhamos as informações, e ignorantes porque não sabíamos definir o que está acontecendo. A gente estava iniciando a caminhada. Essa comparação que coloca aqui, que comparar um ser humano adulto com um embrião, né? Se você não tem uma informação da ciência, se, por exemplo, não prestou atenção na escola, ou até não foi para a escola, e não sabe como é que funciona a genética da criação da vida, geneticamente, né? Você pode até duvidar que um dia você foi um embrião, né? Uma coisa interessante sobre os embriões, eu nem sei se a gente já comentou aqui, que os embriões de muitos seres são idênticos, ou muito parecidos, na verdade, né? O ser humano com o elefante, com o hipopótamo, eu não lembro agora todos, que tem uma figurinha que a gente já viu isso na internet uma vez. Os embriões, nos primeiros dias, eles são idênticos, você não sabe definir que ser que vai virar aquele. Porque geneticamente originamos todos da mesma do mesmo ser, geneticamente, tá, gente? Eu estou falando. E então a criação, todos nós, né, todos os seres superiores, né, que existem hoje, que já chegaram lá nesse ponto de evolução, passaram pelo mesmo situações que nós passamos. Não estou falando de tempo. Não estou falando do tempo que cada um levou. Isso é outra história, né? Podemos estar, por exemplo, aqui há mais tempo do que eles. E ainda somos inferiores. Pode acontecer, claro. Não duvido. Mas, né, que todo mundo passa pela mesma... Essa pula, né? Por que eu vou falar? Pula. Mas que todos temos as mesmas oportunidades e cada um chega no ponto que está pela sua escolha, pelo seu livre-arbítrio, isso mostra a criação divina. Então, essa posição de inferior e superior, né, tudo, tanto os planetas, animais, plantas, minerais e nós, como seres humanos, seres que evoluem, essa classe evolutiva, todos começaram do início, todos começaram do mesmo ponto, cada um vai no ponto, uma posição específica. Esse ponto que o planeta está, de provas e expiações, que seria, assim, podemos dizer, uma posição mediana, que a gente tem o mundo primitivo, provas e expiações, a gente está no final do provas e expiações, tem o mundo de regeneração e os mundos felizes. Podemos dizer que a gente está no meio dessa escala que os mundos pertencem, né? E para a gente entender essas provas e expiações, a gente já falou até algumas vezes, né, essa palavra provas e expiações, não sei se está claro para todo mundo o que é estar no mundo de provas e expiações. Mas tem uma forma, assim, uma vez me foi dito, que clareia um pouquinho, se alguém tiver dúvida, né? Imagina assim, 2 crianças vão participar de uma competição de levar um copo d'água de um ponto ao outro.
esse ponto de partida ao ponto de chegada é a sua escala evolutiva, de ser inferior a ser superior. Tem uma regra: não pode deixar a água cair no chão. Não pode derramar a água do copo. Não pode derramar a água do copo. Essa é a regra. Então, se, por exemplo, alguém consegue partir lá do início com o copo cheio de... Eu tenho um copo cheio de água, né? Consegue ir do início para o final sem derramar nada, pode acontecer. Ele vai chegar lá. Mas, como ele tomou todo aquele cuidado para aquela água não cair, com certeza ele até demorou. Mas foi através do cuidado dele, das escolhas que ele teve para aquele copo não virar e derramar, que ele conseguiu chegar no final. Ou seja, essas são as provas. É o espírito passando por provas. Ele está crescendo e aprendendo de acordo que... Bom, eu cheguei lá no final, né, só que eu falei uma coisa errada, agora que eu lembrei. O início e o final não é a escala evolutiva, é uma vida. É uma encarnação. É uma encarnação. Então, na minha primeira ida, eu consegui chegar lá sem derramar nenhuma gota, porém eu demorei muito, porque eu tive que tomar bastante cuidado ali. Então, agora eu vou começar de novo, só que fazendo um pouco diferente para ir mais rápido. Essas são as provas. São as escolhas que eu quero fazer de caminho para aquela água não derramar. Agora, se eu, por exemplo, numa vida, numa corrida, eu deixei o copo cair e a água derramou e o copo até quebrou, mas eu cheguei no final daquela vida, só que eu tenho uma coisa para retratar, que era a regra. Eu não podia deixar a água cair. Então, eu vou ter que voltar e começar de novo, tendo escolhas para poder fazer direito, porém, eu vou ter que sofrer uma consequência por eu ter quebrado a regra. Essa é a expiação. Só para entender um pouquinho a provas e expiações de uma forma mais didática, né? Mas é bem interessante. Continuando. Nos mundos que atingiram um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as que sobre a Terra. A gente fica pensando, né? Então, sim, quer dizer que quando eu for para o mundo de regeneração, quando eu for para o mundo feliz, aí eu vou ser feliz. Não. Não é isso. O estado que eu estou hoje que permite eu entrar nesse mundo. É mais ou menos assim, se você vai fazer uma entrevista de emprego, que ao invés de olhar, fazer a entrevista, na verdade, e olhar o currículo, você vai fazer uma prova para saber se você tem conhecimento daquele assunto. Então, se você tem o conhecimento, domina, tira total, você pode entrar na empresa. Você pode falar que você sabe, você pode conseguir ter lábia para enrolar o avaliador, né? Mas isso não vai adiantar nada, porque você precisa mostrar que você está apto a entrar ali, sem burlar nenhum dos sistemas. Então, para a gente conseguir estar no mundo superior, nós já vamos estar transformados para estar naquele mundo. Então, olha só, no mundo superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as que sobre a Terra. Ou seja, nem sabemos como é que é. Nem sabemos. A real felicidade, a real... o amor realmente que a gente vai nesse momento a gente chegar lá, que vamos chegar um dia, depende de cada um, mas vamos chegar. Como a gente vai ter esses sentimentos, só quando a gente estiver lá para saber. Mas, como que a gente vai estar lá? Nós vamos transformar no mundo anterior. Né? Posso dar uma sugestão, uma ideia? Claro. Todo mundo já ouviu falar em Chico Xavier, né? Todo mundo conhece Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. Os mundos, esse que o Moisés acabou de citar, só para a gente ter uma ideia, uma comparação, seria um mundo que só tivesse Chico Xavier e Divaldo Franco. Seria isso. Desse nível para cima. Imagina. Vai sair de casa, cumprimentar o vizinho, tá Chico.
Olha, vai começar outro vizinho, tá? Bezerra de Menezes. Isso é exatamente, todos esses nesse nível. Né? A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Aqui dá até para a gente entender aquela passagem que tem na Bíblia, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Olha só, de forma muito clara aqui, né, os Espíritos nos dizendo. Mesmo em mundos superiores, em mundos inferiores, vocês viram aqui que a gente leu no mundos inferiores, os seres humanos, né, mesmo que brutais, eram já humanoides. E nos mundos superiores, a forma ainda é a forma humana, a forma que a gente tem hoje. Quando a gente fala forma humana, nós não estamos falando aqui cabelinho, olhinho, de cores diferentes, a mão do proporcional. A gente está falando forma humana, o que é? É uma cabeça, tem os olhos, tem os ouvidos, tem a mão, tem pernas. É isso que é a forma humana. Anda em duas pernas, né? Isso é forma humana. E só que mais bela, mais aperfeiçoada. Olha só, por exemplo, a gente de novo pegar a Bíblia. Como é que são os relatos dos anjos, né? Muita luz, né? As famosas asas, que na verdade nada devia ser uma aparição de um ser superior, um espírito superior, com tanto brilho, com tanta majestade de luz, né? Não de aparência querendo se impor, mas de luz, que parecia uma coisa muito bela, né? Então, isso que é o próprio Jesus. A gente tem aí um monte de ilustrações de como era Jesus. Fisicamente, a gente tem várias ilustrações diferentes. Mas sem preocupar com isso, só a gente pensar em Jesus na nossa mente, tentar visualizar, a gente enxerga o quê? Um ser maravilhoso. Isso mostra essa beleza. Simplesmente porque é um ser amoroso, um amor realmente que Deus quer próximo dele, né? Purificada, olha só. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações que engendram a predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que a grosseria dos órgãos sufoca neste mundo. Então, olha só o que está dizendo aqui. A consequência, né, da gente já não estar sentindo, já ter esse amor ao próximo, quando a gente fala de boas vibrações, quando a gente fala de pensamento positivo, a gente fala de elevar os pensamentos, tudo isso é uma preparação ainda bem singela do que é estar já ser um ser mais superior, né? Um ser superior, que é a presença está em todo lugar. Olha Jesus, por exemplo, vamos pegar de novo o nosso mestre como nosso guia mesmo, como nosso exemplo mesmo, né? Jesus está atendendo quem nesse momento aqui no planeta? Aquele que está só rezando por ele agora? Ou o planeta inteiro? Né? Então, essa influência que um ser superior tem, claro que agora estou dando o exemplo depois de Deus, o mais superior que tem, né? Um ser da criação de Deus, mas a gente sabe, né? Por exemplo, os nossos guardiães, eles estão conosco, né? É o trabalho deles nos orientar. Essa foi a escolha que eles tiveram para ser os nossos guias, né? Mas não quer dizer que eles estão 24 horas, todos os segundinhos aqui, presencial do nosso lado. Eles têm também outras coisas que eles fazem. Eles têm também outras atividades, outros aprimoramentos, dependendo da elevação desse guia espiritual nosso, desse nosso guardião, ele pode até ser guardião de outros também. Existe essa questão também. Então, assim, consegue estar, né,
presente em pensamento com a pessoa. Em outras, no caso aqui também, a gente já, o espírito que chega nesse mundo superior, nesse mundo já feliz, esse mundo avançado, não vai ter mais o sofrimento de dores, de doenças. Por que isso? Justo pela vibração que ele tem. Não é que não existe doença naquele mundo, mas mesmo que exista, a doença não vai nem entrar na pessoa, né? O que são as curas espirituais, as curas, os milagres que tanto se fala, né, por aí, tem outras religiões, né? O milagre, na verdade, né, tecnicamente, ele não existe. Por quê? Nada mais é do que, nós vamos ver mais para frente, coisa bem mais para frente, mas questões assim de a pessoa tem tanto. Quantos casos a gente já não escutou? Deixa eu falar como exemplo, é mais fácil. Quantos casos a gente não escutou, por exemplo, uma pessoa que estava com uma doença grave, né, como um câncer, por exemplo, ou qualquer outra doença mais grave, que médicos condenaram aquela pessoa, que não tinha condições daquela pessoa sobreviver, e não, a pessoa não querendo desistir, continuando a trabalhar, continuando a se esforçar, e foi curada. A gente conhece várias histórias dessas. E isso nada mais é do que uma força de vontade tão grande que realmente o corpo físico se recupera porque o espírito trabalhou isso. Mais para frente a gente vai entender como isso funciona, mas é o que está falando aqui. No mundo superior, que a gente já vai ter consciência de que realmente como é viver, como é que é agir, né, com amor em todas as nossas características, por isso as doenças não existem lá, né? Eu perdi aqui. Os sentidos mais sutis. Os sentidos mais delicados, está aqui no meu, têm percepções que a grosseria dos órgãos. Isso já foi. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, na superfície, ou plana na atmosfera sem outro esforço senão o da vontade. A maneira pela qual se representam os anjos, ou pela qual os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Olha só, que maravilha que deve ser, né? A famosa volitação. Vou ali na casa vou ali na casa da minha mãe. Dá um pensamento, você vai voando. Isso porque vamos estar numa condição, né, tão de controlar o nosso corpo, o corpo vai ser tão leve, nós não vamos precisar talvez ter os órgãos que são hoje, ou pelo menos do jeito que são hoje, com certeza vai ser diferente. E aí é possível até isso, até aqui está falando, nada mais é do que volitar, de tão leveza que é, tão qual que é a palavra, Manfred? Você usa muito? Sutil? Não. Sutil? Né? Tão sutil que seria o corpo desses seres. E aqui nós estamos falando, os espíritos aqui, né, estão falando de mundos superiores e que os espíritos ainda habitam aquilo ali. Porque quando Kardec colocou a palavra erraticidade, né, os espíritos errantes, está se referindo a nós que encarnamos, no momento deixamos a carne e fomos para o plano espiritual. E isso é a erraticidade. Quando, na verdade, o espírito se torna superior, não precisando mais reencarnar, ele já está em todo o universo. Ele não está mais na erraticidade. A erraticidade é enquanto o espírito ainda precisa estar no ambiente aqui, por exemplo, da Terra, igual nós estamos aqui na Terra. Quando a gente desencarna, a gente vai para o plano espiritual, mas um plano espiritual pertencente ainda ao planeta. Essa é a erraticidade. Né? Quando o espírito se tornar superior e não precisar mais reencarnar, ter toda essa abertura que ele vai ter de mundos, isso vai se tornar parte de todo o universo. Né? Quase acabando. Os homens conservam à vontade os traços de suas migrações passadas
e aparecem aos seus amigos tal como os conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Em lugar dos rostos pálidos, devastados pelos sofrimentos e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam esse clarão que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos. É o que eu comentei antes, né, nas aparições que a Bíblia relata dos anjos. É tão bonito, é tão aquela luz, tão magnitude tão grande, que eles são retratados dessa forma, né, com aquela auréola, com as asas, né, com aquelas vestes, com aquele brilho, aquela luz. Nada mais é do que esses espíritos são superiores a ponto de realmente ter esse semblante lindo, esse semblante magnífico. Mesmo apesar de ter o mesmo rosto, um espírito, por exemplo, que estava encarnado, se elevou, chegou a planos superiores e voltou na Terra para fazer algum trabalho, para ajudar alguém, por exemplo, vai aparecer com o mesmo rosto, só que com esse brilho todo, né? A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já muito avançados, torna o desenvolvimento dos corpos mais rápido e a infância curta, ou quase nula. A vida isenta de inquietações e de angústias. É proporcionalmente muito mais longa que sobre a Terra. Então, nesse pedacinho aqui, o que está nos dizendo? Num mundo mais elevado do que o nosso, vai ser diferente o nosso desenvolvimento material. O tempo que vamos ser crianças, o tempo que vai ter a gestação, se realmente vai até ter gestação num corpo humano, pode até ser que não seja. É isso que está dizendo aqui. Por quê? Já é diferente toda a concepção, né, de como isso que a gente conhece de hoje, né, que da fecundação, da gestação, é o que hoje nós somos. Nos mundos superiores é diferente. Tudo mais rápido, tudo mais leve, tudo mais tranquilo, né? Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nada dos horrores da decomposição. Longe de ser um objeto de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro não existe. Dois pontos interessantes aqui. Se a gente olhar a nossa história também antiga, os seres humanos, né, nós, quando estávamos encarnados em vidas bem passadas, o tempo nosso era curto. A gente vivia aí, não sei, 30, 40 anos, eu acho que os mais velhos tinham 40, 50 anos, que seriam os anciãos, né? Há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, mais ou menos. E agora, né, as pessoas, vários passam de 100 anos. Ou seja, à medida que o mundo, a moralidade vai crescendo, ou seja, a gente tem uma referência de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Agora, a gente imaginando de regeneração para mundos superiores, vai ser bem diferente. Então, a gente pode viver aí até, imagino, 200, 300 anos já nos mundos felizes encarnados, né? Nós estamos dizendo de encarnação. E a morte, né? O corpo ali deteriorar e morrer, não vai ser um medo que hoje é, né? Muitas pessoas têm medo da morte hoje, mas é por falta de conhecimento do que é a real vida. Não é verdade? Durante a vida, não estando a alma encerrada na matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca num estado quase permanente de emancipação e permite a livre transição do pensamento. Então, nada mais é do que você pode estar aqui agora, daqui a um segundo você pode estar em outro lugar, por exemplo, né? Então, mostrando realmente como é lindo os mundos superiores. Esse capítulo é grande, eu já passei ali do meu tempo, e semana que vem a gente continua, para a gente ver um pouquinho, pelo menos, do Livro dos Espíritos hoje ainda. Tá bom? Pode deixar, eu vou cobrar esses 10 minutos, tá? Tá me devendo já. Anota aí. Vou pegar uma agendinha. Acho que semana que vem eu falo 1 hora e você fala 1 hora, aí fica bom.
Se o pessoal topar, por mim tá bom. Tudo bem. Bom, então vamos ao capítulo 4 de O Livro dos Espíritos. Vamos começar a falar um pouco como é que já que o Moisés tanto falou da forma humana, da máquina humana, hoje nós vamos ver um pouco como é que funciona essa máquina humana, começar a ver como isso funciona. Então nós vamos falar do princípio vital. O Kardec, nós temos que entender bem isso, ele descrevia fatos, ou seja, ele era um cientista, e um cientista rigoroso. Por isso que ele utilizava de termos práticos, ele explicava, ele não utilizava de palavras que pudessem dar uma ideia um pouco mística, porque ele estava justamente com os dois pés no chão, por assim dizer. Ele queria o fato explicado. Vou melhorar esse pensamento. Princípio vital, fluido vital em espiritismo, seria o que os chineses e outros chamam de Qi. Lembra o Qi, Qi, alguma coisa assim? Uns falam Qi, outros falam Qi, que é aquela força que dá a vida. Kardec foge dessa expressão, Qi, Qi ou coisa assim, e usa do nome princípio vital, para separar as coisas. Porque ele está fazendo ciência, então ele precisa de termos, de palavras, de terminologias para explicar um fato que ele está observando. Kardec não imaginava, porque pode ter o Qi. Não, não é isso. Kardec entendeu. Então temos um princípio vital, algo que promove a vida da matéria. Então, quando falarmos em princípio vital, quando falarmos em fluido vital, estamos utilizando de termos científicos da época do Kardec que tranquilamente se adaptam hoje. Então ele começa assim: seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são aqueles que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. É aquilo que o Moisés colocou há pouco da história do embrião, da concepção. Isso são os seres orgânicos, eles fazem isso. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhe impõe. Então, que órgãos especiais? Nós temos... Vamos pegar agora o humano. Tem o cérebro. Só que o cérebro já bem mais desenvolvido do que um cérebro de um animal. Tem alguns que só tem o tronco cerebral que só permite o movimento. Só serve para o movimento daquele corpo. Outros já têm um pouco mais de massa cerebral, que já permitem um entendimento assim superficial, correlacionar algumas coisas, mas permitem mais ainda a atuação do instinto. E o ser humano, além de ter essas duas bases do cérebro, tem ainda revestindo um córtex cerebral, que é aquela massa cinzenta que permite o raciocínio. Então, nós temos essa grande diferença dos outros animais por esse cérebro maior, por isso a nossa cabeça é maior. Quer dizer, o tamanho de cabeça não tem nada a ver com os dinossauros tinham uma cabeça enorme e um cérebro do tamanho de uma castanha. Então, eu já ia falando besteira aqui. Então, nós temos o maior cérebro. Por quê? Porque nós precisamos de uma maior capacidade de processar informações. E não é só instintivo, não é só uma coisa mecânica. Nós processamos informações por vontade própria. Isso é uma grande diferença. Nós conseguimos analisar, nós temos o nosso raciocínio, fazemos a nossa análise e tomamos decisões em cima disso. Isso é o nosso livre-arbítrio agindo. Nós desenvolvendo a nossa capacidade de
tomar as decisões de fazer as nossas escolhas baseados nas nossas análises. E isso funciona tão rápido, a gente não precisa ficar pensando, meditando. Às vezes tem situações que a gente toma a decisão na hora, é de bate e pronto. Isso às vezes é um problema, mas isso nós vamos desenvolvendo essa ideia com o tempo. Nós temos um aparelho, um sistema digestivo, porque essa máquina precisa de forças vitais, vamos dizer assim, utilizando-nos de uma palavra emprestada da física, precisamos de energia. Essa máquina precisa funcionar. E ela precisa queimar combustível para produzir energia para a máquina funcionar. Nós temos um sistema de transmitir esses alimentos, de transporte, literalmente um sistema de transporte dentro de nós, para pegar isso que nós absorvemos através da alimentação e distribuir isso ao longo de todo o corpo. É o nosso sistema sanguíneo, com o coração pulsando, uma bomba que funciona perfeitamente. Aliás, a mais perfeita bomba que existe. O cérebro é o computador mais perfeito que existe. Nós temos um sistema respiratório que absorve o oxigênio, ou seja, o gás, aquela molécula necessária para a produção de energia das células, para que elas se movimentem. E daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso, porque é muito mais do que a gente possa pensar, a importância do oxigênio. É uma coisa assim que a gente fica assim, meio perde até o chão. Nós temos, enfim, como diz aqui, sua própria reprodução, nós temos os sistemas reprodutores, que em sua união produzem um terceiro, um quarto, um quinto, vários novos organismos, várias outras vidas, vários novos seres orgânicos da mesma espécie. Então, esses órgãos são apropriados às necessidades de cada ser. Cada um tem uma constituição física específica, mas todos são orgânicos no sentido de funcionarem com vários organismos, um conjunto de órgãos agindo entre si, funcionando, promovendo assim a vida. Mas calma, essa é só a introdução. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. São eles os minerais, a água, o ar, etc. Tudo aquilo que não é possível ter um movimento próprio, um movimento por conta própria. Por exemplo, um celular é um ser inorgânico, ele não se move por conta própria. Um papel, uma celulose, uma madeira, uma pedra, pedra, são tudo seres inorgânicos. Aliás, o papel ele é o resultado de um ser orgânico. Então, é uma outra situação aqui. Mas nós conhecemos pedras preciosas, nós conhecemos os metais, nós conhecemos a água, o ar. Esses são os seres, então, que são considerados inorgânicos. Então, Kardec, na questão 60, ele começa assim, com a seguinte pergunta. É a mesma aquela força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Então, é a mesma força que une isso? Vamos usar um pouquinho a palavra energia. Nós não gostamos muito de usar a palavra energia aqui no Espiritismo, porque energia ele foge um pouco da ideia principal. Mas na falta de uma palavra melhor para facilitar a explicação, facilitar o entendimento, vamos emprestar um pouquinho essa palavra energia. Mas entendam que estamos apenas emprestando uma palavra para conseguir explicar o que nós pretendemos mostrar, demonstrar. Então, é a mesma energia que une, que mantém os elementos da matéria orgânica e inorgânica unida? É isso? Sim. A lei de atração
é a mesma para todos. Vamos em frente. 61. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos, tem alguma diferençazinha nisso aí? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos ela está animalizada, ou seja, a matéria, como nós já vimos nos capítulos anteriores, nós temos 3 instâncias na natureza. Deus, o Criador, o princípio inteligente que vem a se tornar espírito com o processo evolutivo e o princípio material. Esse princípio material a que nós estamos falando agora, esse princípio é o mesmo para qualquer matéria, seja ela animada ou não, seja ela orgânica ou inorgânica, não importa. Seja a matéria que compõe o vidro dos nossos óculos, que formam a nossa pele, que formam o nosso dente, que forma o papel, que forma a luz. A luz é matéria. O som é a vibração da matéria da atmosfera que está ao nosso redor. A matéria que compõe o nosso celular. Olha, fiz um spoiler do horário aqui, sem querer. Né? A capinha, o vidro, todos os processadores, todos esses materiais que estão aqui dentro. Tudo que está ao nosso redor. O tijolo que está na nossa parede. O metal que está na nossa porta. O metal que está em qualquer lugar. Tudo isso é feito do mesmo princípio material. Mas agrupado de forma diferente. Essa é a diferença. Porque aí um liga de um jeito, aí liga aqui, faz uma combinaçãozinha aqui. Uns têm uma partezinha mais afastada. Os outros são mais densos, está mais espremido. O que permite mais um movimento? Aquele que está mais apertado ou aquele que está um pouco mais solto? Então, vamos raciocinando. Qual a causa da animalização da matéria? Então, a animalização é a capacidade da matéria por si mesma, ela possibilitar esse movimento. Se eu pegar uma pedra, ela não vai fazer esse movimento. O único movimento que ela vai ter é se eu pegar ela e jogar. Aí é um movimento de deslocamento só. Mas não vai possibilitar esse movimento qual o nosso de nossas mãos aqui, por exemplo, que possibilita o movimento elétrico entre os nossos neurônios, possibilitando o raciocínio. Um mineral não tem isso. Então, qual é a causa dessa capacidade? Resposta: a união com o princípio vital. 63. Eu não vou explicar muita coisa agora, vou explicar depois. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou é causa? Causa é a origem, o efeito é o resultado. Então, esse princípio vital, ele é a origem ou ele é o efeito, o resultado? Resposta: é uma e outra coisa, é as duas coisas. A vida é o efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Então, a nossa matéria só possibilita a vida por causa desse agente. Quando esse agente não existe mais, o corpo morre. O corpo não se movimenta, não tem vida. Nós entendemos isso por morte. Estamos começando a entender isso? Continuando. Esse agente sem a matéria não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Então, esse agente, esse princípio vital, sozinho, não é vida. Ele é o princípio. É o que dá a vida à matéria, quando ligado à matéria. Ele só vai ter essa função quando estiver ligado à matéria. E do outro lado, na contrapartida, a matéria sem esse agente
não tem vida. Uma rocha não tem como colocar esse agente, como inserir esse agente, esse princípio vital. Por isso que uma pedra nunca terá vida. Estamos começando a entender isso um pouquinho? Então, esse agente, esse princípio vital, dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Pedra não consegue absorver. Um diamante não consegue absorver, nem assimilar, nem processar esse fluido, esse princípio vital. Por isso são seres inanimados. Vamos colocar assim em termos. A carne humana é a matéria composta aglomerada de um jeito diferente, que possibilita essa absorção desse princípio vital e o desenvolvimento dele para produzir a vida. 64. Calma lá. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital seria um terceiro elemento? Nós acabamos de falar, tem 3 instâncias. Kardec coloca aqui. Deus, em primeiro lugar. Princípio inteligente, que aqui, para facilitar o entendimento, ele colocou a palavra espírito, mas nós devemos entender que é o princípio inteligente que se desenvolve até chegar a se tornar espírito. E o princípio material. São 3. Mas o Kardec está perguntando, em outras palavras, se existiria talvez um 4º elemento que seria esse princípio vital. Vamos ver a resposta dos espíritos. É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo. Significa que não é só aqui na Terra que tem. Isso está no universo inteiro. Mas também tem a sua origem na matéria universal modificada. Ou seja, esse princípio vital é matéria, disposta combinada de uma forma diferente. É, para vós, um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos. O que é a água? Composto de 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, H2O. Parece ser matéria elementar, matéria primitiva, mas não é elemento. São compostos de átomos que têm um número de elétrons, mas, ao mesmo tempo, esses átomos, eles são compostos de várias outras partículas. E os cientistas até hoje estão procurando essa partícula base que está em tudo, que nós aqui no Espiritismo já entendemos que é o que o Kardec chama, os espíritos e Allan Kardec chamam de fluido cósmico universal. É a matéria elementar do universo. Então aqui, ó. Entretanto, oxigênio e hidrogênio não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Então, Kardec já estava raciocinando e ele desenvolve nessa mesma questão um complemento de pergunta. Ele continua. Questão A. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações. Ele já começou a entender. Olha a resposta. Isto que você acabou de dizer é a consequência daquilo que dissemos. 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal, ou seja, a matéria primitiva, base, o elemento básico. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre espírito e matéria. Então, princípio inteligente de um lado, matéria de outro,
e esse elemento está no meio, sem o qual a matéria, o espírito ou o princípio inteligente não conseguiria comandar a matéria. Estamos começando a entender agora? Daqui a pouco vamos chegar lá. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? É o mesmo para uma árvore, é o mesmo para uma grama, é o mesmo para um cachorro, para um passarinho, para um inseto, para um ser humano, para um elefante, para um hipopótamo, que o Moisés falou há pouco, uma conversa que nós tínhamos. É isso? É o mesmo? Sim, porém modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá o movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Porquanto o movimento da matéria não é a vida. A gente acha às vezes que o que é vida? É o movimento da matéria. Não, não é só isso. Tem muito mais. A vida vai possibilitar esse movimento. Mas a vida é a união do princípio inteligente com esse princípio vital, dando não só o movimento, mas intelectualizando essa matéria, dando forma a essa matéria, permitindo que essa matéria obedeça a certos comandos. É muito mais amplo do que isso, do que só o movimento. Esse movimento a matéria recebe, não dá. Certo? Então, vamos em frente. 67. Daqui a pouco, eu estou morrendo de vontade de explicar isso aqui, mas eu vou calma lá. Eu vou em frente. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Então, a vitalidade, essa capacidade de dar vida, ela é esse atributo desse agente ou se desenvolve pelo funcionamento? Essa vitalidade não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. E aí o Kardec também complementa essa questão com a pergunta A. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente? O que significa estado latente? Que espera uma condição favorável para agir. Não está aparente, ela está oculta, está esperando, por assim dizer, o momento adequado para agir. Então, nesse estado latente. Então, essa vitalidade está lá, escondidinha, só esperando o momento propício para ela agir, para atuar, quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Você vê que o Kardec já entendeu. Nós já entendemos também, já podemos fechar a noite, já podemos ir embora, né? Tudo certo? Todo mundo entendeu? Pode dar um joinha aqui. Hã? E aí, o que você acha, Moisés? Eu não estou vendo nenhum joinha aqui, nenhum negativo, estou vendo nada. Só complementando aqui uma observação de Kardec, que ele escreve assim: o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital, que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede como o atrito que desenvolve o calor. O que é atrito? Quando as coisas começam, a gente começa a raspar a mão, igual aqui nós estamos agora começando. Sinto informar, mas apesar de toda a propaganda que fizeram, ainda não caiu neve aqui não, tá? Ainda estamos assim a uns 3 ou 4 graus aqui, então a mão fica um pouquinho gelada, a gente faz o quê? Raspa, né? Esfrega uma na outra, e esse movimento de esfregar causa o quê? Isso aqui chamamos de atrito, e isso vai produzir calor. Então o calor é um resultado. Quanto mais eu esfrego, mais quente fica. Se esfregar só um pouquinho, não vai produzir calor. Ou produzir só um pouquinho. Então, conforme esse movimento, mais calor eu terei. Menos movimento, menos calor eu terei. Tá, podemos fechar agora, Moisés? Vamos embora? Tchau. Vamos provocar um pouquinho. Bem, o que Kardec está falando aqui para a gente? Existem 2 tipos de matéria no universo.
aqui possibilita a vida e aqui não possibilita a vida. O que é vida? É quando um princípio inteligente se une através de um elemento intermediário. Vamos agora esquecer os minerais. Isso não nos interessa agora, porque o objetivo é entender como nós, seres humanos, funcionamos. Como é que a nossa máquina humana funciona. É só o espírito chegar aqui assim e funciona, já consegue agir, já consegue pensar, falar e se movimentar? Não. Espírito, princípio inteligente, é uma instância, matéria é outra. Um não é compatível com o outro. Um não interfere no outro, um não age sobre o outro. É preciso um elemento intermediário entre esses dois. Esse elemento intermediário é o princípio vital. Esse princípio vital, ele é constituído exatamente da mesma matéria. Aqui, a matéria estava aqui, tá? O princípio inteligente é a matéria aqui. Só que essa matéria, ela é suscetível de modificações. O princípio inteligente, ele só evolui, ele adquire, como Moisés colocou há pouco, de simples e ignorante, ele vai adquirindo sentimentos e intelecto, ou conhecimentos, então ele progride ao progresso. A matéria só muda de forma. Desde lá o princípiozinho, vamos imaginar que seja uma bolinha, o princípio material, ele vai se agrupando, ou se agrupa assim, ou se agrupa assim, ou se agrupa assim, ou se agrupa assim. Não dá para ver direito as figuras aqui, que eu estou tentando imaginar aqui com os dedos, mas enfim. É para vocês entenderem que são de várias formas. Vocês já viram uma cadeia de glicose ou de carbono que os químicos desenham, às vezes, para representar isso, isso e aquilo, as combinações aqui? É isso. É uma combinação assim, uma combinação assim, uma combinação assado, aí junta aquela combinação com outra combinação, já forma uma outra combinação, que aí junta com outro tipo de combinação de outra formação e já forma outra coisa. E isso vai crescendo até formar um organismo humano, por exemplo, que é a estrutura mais complexa que existe. O ser humano, pelo menos a nossa Terra é. Vamos falar daquilo que a gente conhece, tá? Eu não entendo nada de Marte nem de Júpiter, eu só entendo, quer dizer, entendo. Eu só conheço um pouquinho daqui da Terra. Então a estrutura dos seres humanos é a mais complexa que existe. Essas várias combinações. Só que se pensarmos exatamente como deveríamos pensar, nós vamos entender que nós temos um fígado, correto? Um fígado é diferente de um rim, correto? Que é diferente do estômago, que é diferente de um intestino, que é diferente de uma bexiga, que é diferente de um órgão reprodutor, que é diferente de um órgão vocal, que é diferente de um osso, que é diferente de uma cartilagem, que é diferente do dente, que é diferente da forma. Foi? Deu uma fugida à internet aí, o que aconteceu? Agora você voltou. Saímos fora do ar, eu só vi 2 círculozinhos assim. Então, estávamos falando que toda a matéria ela é constituída de forma diferente. O nosso organismo, cada órgão, cada parte do corpo é um agrupamento diferente dessa matéria, porque tem objetivos diferentes. Um é para filtrar, outro é para alimentar, o outro é para conduzir, o outro é para isso, outro para aquilo, e alguns até para assim, para enfeitar um pouquinho, né? Chama cabelo, quer dizer, chamava, né? Então, cada coisa diferente da outra. E isso, o espírito precisa conseguir movimentar cada um deles. Como é que ele vai fazer? Através do princípio vital, que é o que o Kardec, o espírito respondeu, fluido magnético.
Vamos traduzir isso grosseiramente por eletricidade, mas não essa eletricidade que a gente tem na tomada. É muito mais sutil, é muito mais perfeita. Isso nós nem sentimos assim, quando a gente desenvolve isso, a gente recebe isso. Traduzindo em outra palavra, talvez seja um pouco mais claro agora, mais nítido, se nós traduzirmos isso por bênção divina, será que faz um pouco mais de sentido agora? O que é isso? É essa força divina, esses fluidos, nós chamamos aqui de fluidos, que nós recebemos e que possibilitam a nossa vitalidade. Quanto mais nós temos, mais fortes e saudáveis somos. Quanto menos temos, mais enfraquecidos, apáticos, desanimados somos. Então, esse fluido, esse princípio vital, ele é responsável pela nossa vitalidade. E nós vamos ver aqui, nos próximos encontros, que o Kardec ele vai desenvolver bastante essa ideia. Só vamos deixar assim um pouquinho, né, Moisés? Um início de pensamento para todo mundo dar uma pensada assim, fica, mas o que é que esse Manfred está falando? Enlouqueceu. Eu quero isso mesmo, que a gente pense um pouco, para quando semana que vem a gente começar a falar de verdade sobre isso, para começar a fazer sentido, porque isso chamamos de, vamos lá, cadê o corinho? Construção do conhecimento. Princípio material, princípio inteligente. Entre eles o princípio inteligente precisa da matéria para aprender, mas a matéria precisa de um elemento intermediário para que o espírito, esse princípio inteligente, consiga agir sobre ela para aprender. A esse elemento no meio aqui, faz de conta que esse espaço entre minhas duas mãos, esse espaço seria o princípio vital. Ele nós absorvemos no alto da cabeça. Isso nós absorvemos ele, e diferentes órgãos, diferentes centros de força, que mais para frente nós vamos conversar sobre isso também, vão desenvolvendo. Tem um que é responsável por captar e depois distribuir, e vai sendo processado esse fluido, transformado para atender as diferentes partes, aos diferentes órgãos do corpo. E isso em qualquer animal, desde as plantas, animais, vertebrados, invertebrados, não importa, e seres humanos. Só que cada um de acordo com sua necessidade. Então, quanto mais complexo é esse processamento interno. Nós temos, como falamos há pouco, antes de cair a nossa internet, nós temos o nosso organismo mais complexo do que os demais. Aqui na Terra, tá? Aqui na Terra. Então, eu não vou entrar muito em detalhes hoje ainda. Eu vou deixar essa pequena curiosidade, mesmo porque eu preciso de mais tempo para poder falar sobre isso. E o Moisés, ele me roubou 10 minutos hoje. Vou deixar, vou cobrar esses 10 minutos aqui depois, tá? Deixa comigo. Tô brincando, Moisés. Enfim, mas é sério, precisa de mais tempo para a gente poder desenvolver com calma essa ideia, porque isso tem a ver com células, o trabalho das células, tem a ver com as mitocôndrias, tem a ver com um monte de coisa. É fantástico essa ideia, é de pirar a cabeça. A gente fica assim doidão às vezes. Nós vamos tentar desenvolver isso tudo da melhor forma possível, com muita calma. Mas hoje já estamos com o nosso tempo mega estourado. Pedimos perdão por isso. Mas, enfim, nós vamos... A gente vai ter tempo. Esse capítulo inteiro ele vai falar sobre isso, ele vai desenvolver essa ideia aqui. Ainda vai bastante questão. Bastante questões. Isso vamos desenvolvendo devagarzinho para dar tempo de entender. Porque se jogar tudo de uma vez só, vai explodir a cabeça. Então vamos com calma. Bem,
Construção do pensamento. Eu falei construção do pensamento, é construção do conhecimento. Alguém está me corrigindo aqui. Legal isso, essa interação. Isso aí. Corrijam. Nem tudo a gente fala certinho. Bom, eu vou aproveitar, Moisés, e vou usar do gancho que você deu no começo do nosso estudo, falando do preparo para o dia, para o trabalho, coisa assim, da leitura do Evangelho. Então, vamos aproveitar essa mesma ideia, vamos ampliar, desenvolver mais isso aí. Todo mundo já ouviu falar em templo sagrado, uma igreja, o significado que isso tem. Mas já paramos para pensar que nós podemos formar esse templo sagrado em nossas casas também? O que significa um templo sagrado? É um templo onde está Deus presente, onde Deus está presente, ou onde Deus pode estar presente, entre aspas, né? Um templo sagrado seria, no caso, um lugar que tivesse tanta serenidade e paz e sentimentos benevolentes de uns para com os outros, que a presença de Jesus, da paz de Jesus, poderia se sentir, ser notada lá dentro. Palavras resumidas. Como é que nós fazemos isso? Bom, chamamos aqui em Espiritismo, e isso é uma das coisas que a gente ensina e recomenda fazer, nos é recomendado pelos Espíritos, a prática do Evangelho no lar. O que é o Evangelho no lar? É pegar o livro do Evangelho, o meu já está meio acabadinho, mas enfim, eu gosto dele, está cheio de apontamentos aqui. Pegar esse livro, se a família estiver disposta, esposo, esposa, sei lá, filhos, irmãos, mãe, pai, quem conviver sob o mesmo teto, quem estiver disposto a aceitar essa ideia, reúnam-se uma vez na semana. A gente não vai num culto religioso, ou nosso encontro espírita, não é uma vez por semana? Uma vez por semana, em dia e horário específico. Por exemplo, o nosso aqui em casa é todo domingo, 9 horas da noite. Não adianta querer ligar pelo telefone, porque estão todos desligados. Não adianta bater na porta, que a gente só vai atender depois que estiver pronto. Não adianta ficar buzinando lá na frente. Nós só vamos atender depois desse momento. Às vezes dura 30 minutos, 40 minutos, depende. Às vezes só 20, depende muito. Fazer um momento de recolhimento, ou seja, fazer uma prece com todos presentes e pegar uma leitura, como Moisés falou, pega o livro e abre aleatoriamente e lê um trechinho, 2, 3, 4 parágrafos, às vezes um capítulo inteiro, se não for muito extenso, porque a ideia não é fazer uma coisa comprida, a ideia é fazer a coisa bem feita, não é quantidade, é qualidade. Todo mundo pensando, um lê em voz alta, os outros ouvem, prestam atenção, e aí abre-se a palavra para todos que quiserem comentar, fazer a sua apreciação, a sua observação a respeito daquele assunto. E aí está um grande lance, um grande segredo. Não é um momento para lavar roupa suja, de jeito nenhum. É um momento de perdoar. Porque geralmente o evangelho ele vai apontar defeitos. E aí, tá vendo? Tá falando com você, tá vendo? Tá falando com você. Só que percebam, tem um dedinho para vocês, mas tem quantos dedos para mim? 3. Então é falando mais para mim. Então não é o momento de apontar defeito de A, B, C, de filho, de pai, de irmão. Não é momento de apontar defeito para ninguém. De ninguém. É momento de reflexão. Parar para pensar, porque as mensagens que constam no Evangelho são mensagens importantíssimas. Cada linha tem um ensinamento profundo. Vocês viram o Moisés hoje no Evangelho, por exemplo, pegava lá não era nem um parágrafo, era uma expressão, uma frase, uma sentença, e já desenvolvia com muitas ideias. Não precisa ser tão intenso como Moisés fez hoje, tá? Mas precisa fazer Moisés, tá? Não esquenta a cabeça. Só estou dando exemplo.
Pega alguma coisa que entendeu. Falar de jeito simples, às vezes vai ter criança junto, de 3, 4, 5 anos. Falar de um jeito que a criança também possa participar. E também possa comentar. Isso é importante. Essa união de todo mundo, essa participação de todo mundo. Para que todos desenvolvam esse pensamento e levem para o coração e consigam carregar aquela lembrança durante a semana. Faz a prece, pedindo a proteção para aquele momento. Faz a leitura, faz o comentário e faz a prece de encerramento e pede para que Jesus abençoe o lar, retirando todo aquele peso, aquelas preocupações, as angústias, as ansiedades e tudo que está perturbando. Vocês vão sentir uma diferença gigantesca em pouco tempo. Fazendo isso religiosamente, toda semana, em dia e horário específico. Vocês vão conseguir uma harmonia, vocês vão transformar o seu lar num templo sagrado. Um templo em que vocês terão a certeza de que Jesus ali está presente. Aliás, ele mesmo disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu também estarei. Então, essa é a ideia. Ah, mas Manfred, tá, gostei da ideia, achei interessante, mas eu tenho certeza que minha família não vai topar. Não tem problema. Escolha um dia, um momento que você saiba que não vai ser perturbado por ninguém. Isso pode ser de manhã cedo, logo depois que os filhos foram para a escola, ou o esposo foi para o trabalho. Enfim, escolhe um momento do dia. Cada um sabe o momento que vai ter para fazer isso. E faça sozinho. Ah, mas eu nunca tenho um momento sozinho em casa. Não tem problema. Nós temos um lugar privado, pode ser um banheiro, não seria o lugar mais ideal assim aos nossos olhos, mas os espíritos não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com a nossa sincera vontade em nos melhorar. E ali eles estarão conosco, em qualquer lugar. Façamos sozinhos, não tem problema. Conhecemos muitas pessoas que são participantes dos nossos estudos, mas que a família de uns e outros não são adeptos. Muitos nem querem saber de ouvir falar. Então, o que eles fazem? Fazem no momento como estamos falando agora, sugerindo agora. Em um momento adequado, específico, isolado, reservado, que ninguém perturbe, que nem precisa ficar sabendo também. Mas a casa nem por isso deixa de ser atendida. A família descrente, ou, enfim, perdoem a palavra, mas enfim, é por aí, nem por isso deixará de ser assistida pela espiritualidade maior. Nem por isso deixará de receber as tuas bênçãos e as bênçãos de Jesus. Essa prática do evangelho no lar, ela é importantíssima para nós, porque ela vai dar mais força, mais suporte para nossa união enquanto família. Ainda mais nesses momentos de pandemia que está tudo meio assim, muita gente querendo prestes a explodir, preocupada e coisa assim, não. Esse vai ser um momento que vai ajudar a equilibrar. Temos aqui uma mensagem, Moisés, que está dizendo aqui, eu só não sei de quem que é, mas enfim, nós fazemos em família com um filho de 9 anos, é isso? Perfeito, muito bom, uma paz enorme. Ele está confirmando o que falamos. E tem outra aqui que fala, terei que fazer sozinho, moro em casa sozinho. É isso aí, não tem problema, pode fazer. Isso aí. Vamos fazer. O importante, gente, é começarmos a nos religar, formar esse laço de ligação entre nós, seres humanos, e com Jesus, com Deus. Isso é importantíssimo, gente. A gente não tem ideia da importância que é isso. Quando todos nós começarmos a fazer, e quanto mais fizermos, mais serenos nós somos. Allan Kardec, na Revista Espírita, de 1868, ele escreve assim uma frase, que quando as pessoas começarem a se preocupar mais com sua vida futura, com o seu progresso moral, seu progresso espiritual, nós teremos menos pessoas nos hospícios. Nós teremos menos pessoas depressivas. Nós teremos menos pessoas doentes, como diz o Moisés. Nós teremos mais pessoas serenas e equilibradas. É isso que está
faltando para a gente. Esse contato, essa ligação maior, essa ligação com o alto, com nossos irmãos superiores, nossos benfeitores, com Jesus, com Deus. E aquela conversa íntima o tempo todo, que nós já falamos aqui muitas vezes, com o nosso anjo da guarda, gente. Não podemos esquecer dele, hein? Moisés, quando é que você faz o seu evangelho aí? Vamos lá. Vou botar você na fogueira aí. Domingo, às 8 horas. Às 8, um pouco mais cedo que nós aqui em casa. Então, gente, isso é uma prática que nós recomendamos fazer todos os dias, todas as semanas. Lógico, se fizer todo dia, melhor ainda. Qual é o problema de conversar com Jesus todo dia, não é? Mas uma vez na semana ele já se dá por satisfeito para começar a conversa. Dá para começar. Depois a gente vai ter que evoluir. Aqui em casa, quando a gente começou a fazer, sempre foi nós três, né? Eu, Sandra e o Johan, né? E a gente fazia dessa forma, aleatório, mas geralmente eu que lia e os dois comentavam quando tinha alguma coisa para comentar. Aí um dia veio assim para mim na mente, né? Uma maneira diferente de fazer. A gente escolheu fazer ele em seguida, justo para poder ter passar por todos os pontos em seguida, e cada domingo, cada vez que tem o evangelho, é um que lê. E dessa forma fica mais fácil de todo mundo comentar. Até o Johan no início tinha mais dificuldade assim, de querer falar, mas eu não vou conseguir falar. Não tem importância. Leia. Exato. E a gente vai comentando. Hoje ele já consegue comentar. Fica fácil, né? Nem ele às vezes acredita que ele comentou. Porque a gente vai vendo o que acontece no nosso dia a dia, de exemplos, né, de acontecimentos, e a gente vai colocando isso nas nossas situações. E o Evangelho é isso. O Evangelho é um ensinamento de Jesus para a condução da nossa vida. Por isso que é interessante. E só mais uma curiosidade aqui, Manfred, eu não sei se o seu é assim, mas o meu Evangelho, ele tem aqui na primeira página um roteiro do Evangelho do Lar, de como fazer ele. Esse aqui não tem. Alguém... Essa é uma edição que tem realmente esse roteiro. Isso é interessante. Tem esse roteiro, ó, de como fazer passo a passo do Evangelho. Mas é isso mesmo. E uma coisa importante a se observar nesse Evangelho, além de não apontar defeitos, de não ficar apontando problemas, o mais importante é criar esse elo de ligação entre os integrantes, esse elo amoroso, fraternal, e não só de nós para nós, mas os nossos vizinhos, expandir essa nossa bênção, esse nosso pedido a Jesus, pelas bênçãos de Jesus, por toda a comunidade, pelas vizinhança, pelos nossos familiares distantes, enfim, começar a abraçar, literalmente, o mundo, tá? Isso é o principal, é o essencial. Religião, nós estudamos isso recente, por isso que está aqui na cabeça, está facinho, tem esse significado de solidariedade, de fraternidade, de indulgência, de acolhimento entre as pessoas, entre todos os que estão ali sob o mesmo teto naquele momento. Seja isso num templo religioso, que seja uma igreja, seja isso numa casa espírita, seja isso na nossa própria casa, no nosso próprio lar. É essa ideia de começar a unir essa fraternidade, construir essa fraternidade. E nesses momentos de pandemia, essa nossa fraternidade, ela está um pouquinho complicada. Eu vejo isso em algumas pessoas que a gente vai convivendo assim, tem umas pessoas que estão assim bastante preocupadas, muitos amedrontados, muitos pensando já no futuro, como é que vai ser. A gente não tem nem certeza do presente, já estamos sofrendo pelo futuro. Calma, vamos viver um momento de cada vez, vamos viver aquilo que Deus nos deu agora, que chama-se presente. Por isso é presente. É o momento aqui, mas é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Vamos curtir esse momento e aproveitar esse momento presente, de presente, que nos foi dado de presente, para aprendermos a nos ligar de alguma forma. Vai ter dia que vai ser difícil? Vai ter dia que vai ser difícil. Vai ter dia que vai ser mais fácil? Vai ter dia que vai ser mais fácil. Mas a luta é nossa. Cabe a nós lutarmos por isso.
Uhum. Se nós não lutarmos por isso, isso vai sendo protelado, isso vai sendo jogado para frente. E aí nós não nos tornaremos um Chico Xavier ou um Divaldo Franco tão rápido. Pode parecer brincadeira, gente, mas estamos falando sério. Todos nós vamos chegar ao nível deles e até além. Todos nós um dia chegaremos a ser como Jesus, mas depende de nós. Essa velocidade, essa rapidez em se tornar como eles. Podemos nos manter estacionados, é uma opção, mas continuando doentes e sofredores, nós podemos também escolher deixar isso de lado, começar a brigar um pouco mais com nós mesmos, consigo mesmo, do que com os outros. Vai trazer um pouco de conflito? Bastante, eu que o digo. Moisés, é fácil ser? Né? Não Não é, é né? fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. É uma luta constante. Mas a gente não pode desanimar. E é para isso que surgiu o Espiritismo, para nos ensinar essas coisas que ninguém falava para a gente desse jeito, com essas explicações. E repetindo, por causa disso, essas explicações nós conseguimos trazer porque Kardec teve esse pensamento, esse cuidado científico, cuidado com os termos, com as palavras, com o jeito de explicar e colocar de um jeito que dá para entender. Lógico, Kardec ele escreve difícil, a gente tem que pensar 1 milhão de vezes para conseguir entender o que ele está escrevendo. E quanto mais vezes a gente vai lendo, vai repetindo e repetindo e repetindo, mais a gente vai entendendo e de outras formas e acrescentando coisas. E aí entra, como a gente viu, que tem que pessoas que fazem com uma criança de 9 anos, lógico, aí a gente vai ter que estudar mais, nós adultos temos que estudar mais, a tal ponto de conseguir explicar aquilo que está difícil de um jeito fácil. Isso é pedagogia. Fazer um pouquinho de propaganda da nossa profissão, tudo bem. Mas é isso, gente. Essa primeira dica, tem mais coisas para colocar nessa ideia do evangelho no lar, mas como já estamos com o tempo bastante estourado, e a mesma situação do estudo de hoje do Livro dos Espíritos, vamos dar essa introdução e depois a gente vai complementando. Tá bom? Isso. Tem alguma pergunta importante, Moisés? Alguma coisa? Não temos perguntas. Certo. Então. Sobre as perguntas, só uma colocação antes se você já fosse fazer um encerramento. Eu sei que já me procuraram, não pessoalmente, mas assim, nas conversas privadas, né? Eu sei que nós temos bastante pessoas que assistam o nosso estudo depois, não assiste ao vivo, sabe? Uhum. E não sei, agora eu estou pensando, talvez essas pessoas gostariam de fazer perguntas, mas talvez por não estar assistindo ao vivo não estão fazendo. Então agora eu só quero deixar aberto para qualquer pessoa, seja que está assistindo ao vivo, seja que está assistindo depois, podem fazer suas perguntas a qualquer momento. Pode ser escrita através ali nos comentários do vídeo, pode ser através do chat ou meu do Manfred. Se não tiver conseguindo escrever, pode gravar um áudio. No próprio chat ele dá para gravar um áudio e manda a qualquer momento. E quando a gente receber e aquela questão até for possível encaixar naquele estudo do dia, a gente coloca aquela questão. De repente pode ser para outro dia, não no próximo. Ou até mesmo, se alguém quiser colocar uma dúvida e não quer que seja falado, identificar, pode colocar que é sigilo, não tem importância. Porque muitas vezes eu acredito que pode ter alguém querendo perguntar algo e por algum motivo não pergunta, sabe? Então fiquem à vontade para isso. Né? Bem colocado, Moisés, é isso aí. Perguntem, gente, não deixem as dúvidas. Não significa que nós vamos conseguir responder imediatamente todas, mas vai nos motivar, vai nos levar a estudar mais. E isso também é importante, porque aí a gente cresce junto. Muito bem, então, damos por encerrada essa nossa noite, vamos fazer então a nossa prece de encerramento, elevando mais uma vez os nossos pensamentos com alegria a nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa derramar sobre nós as suas bênçãos. Aliás, Ele sempre derrama as suas bênçãos sobre nós, deixemos isso também muito claro. Nós é que nos fechamos para recebê-las, e por essa razão, a prática do Evangelho no lar, esses encontros, o falar
dos ensinamentos de Jesus, tudo isso nos abre para recebermos essas bênçãos de nosso Senhor, que não deixa de nos abençoar um único instante sequer. Ele sempre está nos abençoando. E só para concluir o raciocínio de hoje, não sei se já falamos alguma vez isso, mas o significado de evangelho é boa nova, uma boa notícia. E a boa notícia é: nada se perde, nada acaba. A vida é imortal. Deus não castiga, não pune ninguém. Ele simplesmente nos ama. E a única coisa que Ele quer de nós é que nós aprendamos a nos amar uns aos outros e amá-lo também. Aceitar quando Ele coloca uma dificuldade em nossas vidas, aceitar quando Ele coloca uma pessoa difícil, porque essa pessoa, ela é um grande professor que vai nos ensinar a exercitar a paciência, vai nos levar a exercitar a serenidade, a fraternidade, o acolhimento e aprendermos também a sermos mais solidários. Então Deus só quer o nosso bem. Ele não quer nossa tristeza, não quer nosso mal. Então, com esse entendimento, com essa alegria, vamos hoje elevar nossos pensamentos a Jesus também, mas vamos elevá-los hoje também para Deus. E vamos orar para Deus hoje. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nos deste a vida, nos deste a eternidade para nossas experiências, nos deste o livre-arbítrio para o aprendizado conforme nossas próprias capacidades. Ainda somos imperfeitos, ó Pai, mas hoje compreendemos que essa imperfeição, ela é resultado da nossa criação. Ou seja, saímos recentemente de tuas mãos amorosas. Nos criaste há pouco tempo. Se pudermos nos exprimir assim, nascemos recentemente. Somos ainda quais crianças birrentas, revoltadas, que gritam, choram, berram, esperneiam, quando não conseguem aquilo que querem. Assim somos nós, porque ainda somos crianças. Mas já estamos no momento de sairmos da fase da infância espiritual e começando a entrar na pré-adolescência, começando a enxergar a vida de outra forma, amadurecendo aos poucos e cada vez mais. E, Senhor, dizemos tudo isso porque nós sabemos que não há necessidade, pois que nos conheces, mas gostaríamos de nos justificar o porquê não conseguimos te agradecer da forma como gostaríamos ou deveríamos. A nossa imperfeição ainda nos impede de sermos reconhecidos a Ti, de sermos gratos. Mas te rogamos, Senhor, que possas acolher a nossa pequenina capacidade de agradecer, Senhor, por nos ter criado, por teres nos dado a eternidade, por teres nos dado as oportunidades de conhecimento para o aprendizado, por nessa vida em especial nos permitir a aproximação com a santa e bendita doutrina espírita, tão esclarecedora, tão consoladora, por isso mesmo, porque ela ensina, porque ela esclarece, não de uma forma mística, mas uma forma científica. Às vezes, por causa disso, um pouco difícil de entender, mas nos deste uma lei e nos abençoas quando acolhemos essa lei, a lei de solidariedade, a lei que nos
nos ensina, nos motiva a nos auxiliarmos uns aos outros, a buscarmos aqueles que sabem mais do que nós e de ajudarmos aqueles que talvez saibam um pouco menos do que nós. Todos juntos crescendo, dando-nos as mãos, ajudando-nos uns aos outros. É assim que construiremos um mundo melhor. Hoje nós entendemos isso, Senhor. Até ontem talvez não tivéssemos compreendido isso tão bem. E te pedimos perdão por termos atrasado o nosso entendimento por tanto tempo, Senhor. Perdoa-nos. E dai-nos a tua bênção, a tua paz. Dai-nos força e coragem para que possamos seguir em frente. Abençoa nossas famílias. Abençoa nossos lares. Limpa os nossos lares, Senhor, de todas as impurezas, daquela contaminação, daquelas nuvens densas que nós mesmos criamos por causa de nossos pensamentos duvidosos, raivosos, magoados, irritados, vingativos. A nossa falta de fé, Senhor. Limpa a nossa casa. Mas não fica só na nossa casa, por favor, Senhor. Limpa a casa de nossos vizinhos e dos vizinhos destes vizinhos e de seus vizinhos. Ou seja, limpa toda a comunidade onde estamos. Limpa toda a cidade, o estado, o nosso país, o nosso mundo, Senhor, que passa por um processo dificultoso, uma crise. Nós não sabemos qual é a razão, a causa de tudo isso, mas tu sabes. E queremos entregar nesse momento, confiantes, as nossas vidas em tuas mãos, Senhor, para que tu nos conduzas, para que tu nos ensines, para que tu faças valer as tuas vontades, pois tu sabes o que é certo, o que é bom, o que é justo, o que é amoroso. Faça-se sempre as tuas vontades, Senhor. E sê conosco, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite para todos. A gente se vê na próxima quinta-feira, no próximo encontro. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.